Bom, pessoal, vamos iniciar aí Física 3, capítulo 6 do livro 2. Nós vamos começar a trabalhar os temas aí de eletrostática. Um fio, exercício número 1, página 380. Um fio condutor de secção constante é percorrido por uma corrente elétrica constante de 4 amperes. O número de elétrons que passa por uma seção reta desse fio em 1 minuto é... Bom, então nós temos aí intensidade de corrente elétrica é igual a Q sobre T, né, a quantidade de carga. A gente sabe que Q pode ser também o número de elétrons multiplicado pela carga elementar. Então nós temos a corrente elétrica, 4, o E, né, que é o número elementar, 1,6 vezes 10 a menos 9 coulomb, dividido pelo tempo, 60 segundos, 1 minuto. Vamos descobrir o N é igual a 1,5 vezes 10 a 21 elétrons. Então, letra A como resposta. 2. Por recomendação de um eletricista, o proprietário substitui a instalação elétrica de sua casa e o chuveiro, que estava ligado a 110 volts, foi trocado por um chuveiro de mesma potência ligado em 220 volts. A vantagem dessa substituição será no barateamento, né, da fiação do circuito desse chuveiro, que pode ser mais fina. Vamos para número 3. Um condutor elétrico tem comprimento L, diâmetro D e resistência R. Se duplicarmos seu comprimento e diâmetro, sua nova resistência elétrica passará a ser... Bom, segundo a lei de Ohm, né, resistência é igual a resistibilidade, né, sobre comprimento sobre a área. Se a gente dobrar o comprimento e dobrar o R, quando a gente dobrar, ou melhor, quando a gente dobra o comprimento, a gente dobra o R. Se a gente dobra o diâmetro, R vai se dividir aí por 4, né? Porque a área é 2πr ao quadrado. Então, a resposta aí fica como letra C. Nós vamos dividir aí por 2. É porque também ele for para duplicar aí o diâmetro. Muito bem. Exercício número 4. A potência de um chuveiro ligado na posição inverno é de 4.200 watts. Uma lâmpada incandescente possui uma potência de 100 watts. Imagine que uma pessoa tome um banho de 10 minutos utilizando esse chuveiro ligado na posição inverno. Durante quanto tempo a lâmpada deverá permanecer ligada para utilizar a mesma quantidade de energia que o chuveiro? A energia vai ser a potência vezes o tempo. A energia do chuveiro é igual à energia da lâmpada. Não basta a gente calcular aqui, ó. 100 vezes T vai ser 4.200 vezes 10 sobre 60. Nós vamos ter um total aí de 7 horas, o tempo que a lâmpada precisa ficar ligada para equivaler aí os 10 minutos de chuveiro ligado na posição inverno. Exercício 5. Variando-se uma tensão nos terminais de um resistor, a intensidade de corrente, o I, que percorre, varia de acordo com o gráfico, nesse caso determinado por um valor de resistência elétrica desse resistor. Então aqui nós temos a DDP, né, a diferença de potencial, e a intensidade de corrente. A intensidade vai aumentando conforme aumenta a diferença de potencial. Então, para calcular a resistência, R é igual a U sobre I, 10 sobre 0,2, nós vamos ter aí 50 ohms de resistência. 6. Economizar energia elétrica é importante por dois fatores: evita o risco de apagões e diminui o valor da conta de luz. Para economizar, é necessário calcular o consumo mensal dos aparelhos elétricos na residência, sabendo que 1 kWh vale 60 centavos. Então, calcule o consumo mensal dos seguintes aparelhos. Então, na letra A, nós temos lá um computador, uma média de 100 watts, 6 horas por dia. Um ar-condicionado, uma média de 60 watts, 8 horas por dia. E um chuveiro, 2.200 watts, 15 minutos por dia. Então vamos aos cálculos. Na letra A, transformando tudo para quilowatts, porque o valor está em quilowatts,
nós teremos aí, na letra A, para o computador, 0,1 kW, certo? O tempo aí são 6 horas durante 30 dias, nas 180 horas. Para calcular a energia aí gasta, basta a gente multiplicar a potência vezes o tempo. 0,1 vezes 180, 18 kWh, que vai dar aí, multiplicado pelo valor da conta, R$ 10,80. A mesma coisa se aplica agora para o ar-condicionado, né? Então, passa primeiro a potência para quilowatts, multiplica o tempo, 8 horas pelos 30 dias, 240 horas. Então, 0,6 kW vezes 240 horas vai dar 144 kWh, multiplicado pelo preço de cada quilowatt, R$ 86,40. Com relação ao chuveiro, também nós temos aí que fazer o mesmo procedimento. Vai dar um tempo de 7 horas e meia nos 30 dias, multiplicando aí o valor da potência vezes o tempo, isso vai dar aí um total de R$ 9,90. 7, vamos lá. Um resistor linear de 25 ohms está ligado a uma fonte de tensão ideal de 50 volts. Qual é a corrente elétrica que atravessa, qual é a potência por ela dissipada e qual é a energia que ele dissipa em uma hora. Então, vamos lá. Qual que é a corrente elétrica que atravessa aí? Então, a corrente elétrica é U sobre R, 50 sobre 25, 2 amperes. Na letra B, qual que é a potência dissipada? A potência é o U e V é a mesma coisa, tá? A diferença de potencial ao quadrado sobre a resistência. Isso vai dar aí 100 watts. E na última pergunta, a energia que dissipa em uma hora é a potência multiplicada aí pelo tempo. 60 minutos vezes 60. Isso dá 360 kJ. 8. Dispõe-se de um pedaço de fio de 60 cm que possui comprimento e área de seção transversal de 2 vezes 10 a menos 1 cm². Sabendo que a resistibilidade do material é de 6 vezes 10 a menos 5 ohm por metro, calcule a resistência do fio. Então, basta aplicar a formulinha aí da segunda lei de Ohm e nós vamos calcular a resistência, né? Que é um R, tá? Um R. Substituindo os valores, 1,8 ohm. 9. Uma lâmpada incandescente emite luz em função da intensidade de corrente elétrica percorrida em seu filamento. Ao permanecer ligada por uma hora, uma lâmpada é percorrida por uma corrente elétrica de intensidade de 0,5 A. A carga elétrica que passou por seu filamento foi. Então, nós temos a intensidade é igual à quantidade de energia e de carga sobre a variação do tempo. Resposta e a quantidade de carga elétrica que passou foi 1,8 vezes 10 a terceira Coulomb. Letra A. 10. Considere um chuveiro elétrico cujas especificações são de 6.050 watts por 220 volts. Para que esse chuveiro forneça a mesma potência em uma instalação de 110 volts, deve-se mudar a sua resistência para. Então nós temos aí a potência, né, que é o U ou V sobre o R. O U é a diferença de potencial sobre a resistência. Invertendo aí a resistência, eu quero descobrir a resistência, eu passo ela para cima, desço a potência dividindo, nós vamos chegar a 2 ohms. Isso dá como resposta a letra C. 11. Em uma resistência com 3 moradores, o consumo mensal médio de energia elétrica foi reduzido para 150 kWh. Se essa resistência utiliza 30% do total de energia consumida exclusivamente para o chuveiro, e tem apenas um chuveiro de 5.000 watts de potência, o tempo médio de duração de um banho de cada morador deverá ser. Então nós temos aqui 150 kWh representa 100%. 30% é só do chuveiro, então dá 45 kWh. Então nós temos 3 pessoas tomando banho por 30 dias, o resultado aqui é 90. Então nós temos que calcular o tempo, ele quer saber o tempo. Então, vamos calcular aí a energia sobre a potência de 5.000 watts. Vamos chegar aí a
45.000 aí sobre 5.000. Isso é igual a 9 horas. Como dá 9 horas, vamos traçar para minutos. A resposta ele quer em minutos e quer saber quanto tempo médio cada um gasta no chuveiro, tomando banho. Então, 45.000 watts dividido por 5.000 watts da potência do chuveiro, nós vamos ter 9 o que? 9 horas, né? Que dá aí 540 minutos, 9 horas. 540 dividido por 90 banhos, tá? Aqui é a quantidade de banhos. Dá 6 minutos por banho. Então a média é de 6 minutos por banho para cada um. 12. Pela seção reta de um condutor de cobre passam 320 coulomb de carga elétrica em 20 segundos. A intensidade da corrente elétrica no condutor vale. Então a intensidade é a quantidade de carga elétrica sobre o tempo, bem simples, 320 sobre 20, 16 ampere, letra D. 13. Um resistor ôhmico, quando submetido a um ADDP de 40 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade de 20 ampere. Quando a corrente que atravessa for igual a 4 ampere, a ADDP em volts nos seus terminais será. Então vamos lá. A resistência, primeiro temos que calcular a resistência. É U sobre I, 40, que é a DDP, dividido por 20, que é a intensidade, dá 2 ohms. Então, se nós tivermos aqui resistência de 2 ohms, uma DDP, ou melhor, uma intensidade de corrente de 4 amperes, a nova intensidade de corrente vai ser aí de, ou melhor, a nova DDP vai ser de 8 volts, letra A. 14. Num trecho de um circuito, um fio de cobre é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I. Quando aplicada uma DDP U, ao substituir esse fio por outro também de cobre de mesmo comprimento, mas com diâmetro 2 vezes maior, verifica-se que a intensidade da nova corrente. Então vamos lá. Nós temos aqui que R, né, segundo a lei de Ohm, é igual a resistibilidade sobre L sobre A, vezes L sobre A. Se o diâmetro dobrar o diâmetro, a nova resistência vai diminuir 4 vezes. Lembrando que a área, né, vai ser π vezes r ao quadrado, vezes o raio ao quadrado. Então, se o diâmetro dobrar, a resistência diminui 4 vezes. Bom, se a resistência diminui 4 vezes, a intensidade que ele quer saber, a intensidade é U sobre R, a intensidade então aumenta 4 vezes, quadruplica, letra E, beleza? 15. Um forno elétrico ligado a uma tensão de 120 volts é percorrido por uma corrente de 15 amperes durante 6 minutos. Uma lâmpada comum de 60 watts ligada na mesma tensão de 120 volts consumiria a mesma energia que o forno em intervalo de tempo em horas igual a. Então você tem lá, potencial é igual a U vezes I. Então nós temos que o potencial vai ser de 1.800 watts. A energia inicial de 1 é igual a energia do forno elétrico, é igual a energia da lâmpada. Ele quer saber o tempo que uma compensa a outra. Então nós temos 60 watts da lâmpada vezes um determinado tempo é igual aí os 1.800 watts de potência multiplicado pelo tempo. Consequentemente, nós vamos chegar à resposta onde, para que a lâmpada gaste aí o mesmo tempo, a mesma potência do forno em um determinado tempo, vai ser de 3 horas, ou seja, para ter o mesmo consumo aí, a lâmpada precisaria ficar ligada 3 horas, enquanto o forno apenas 15 minutos. 16. Um jovem mudou-se da cidade do Rio de Janeiro para a capital de Pernambuco. Ela levou consigo um chuveiro elétrico cujo potencial nominal é de 4.400 watts, que funcionava perfeitamente quando ligado à rede elétrica do Rio de Janeiro, cuja tensão é de 110. Ao chegar no Recife, ela soube que a tensão da rede elétrica local é de 220 volts. Para que o chuveiro elétrico continue a dissipar por efeito Joule a mesma potência que era obtida no Rio de Janeiro, a sua resistência elétrica deve ser. Então nós temos aqui
a potência é a ddP ao quadrado sobre a resistência. Então a resistência é ddP ao quadrado sobre a potência. Então, como duplicou aí a ddP, né? O R, a resistência precisa aumentar aí 4 vezes. Lembrando que U é elevado ao quadrado. Então, se aumentar aqui a diferença de potencial 2 vezes, nós temos que quadruplicar a resistência. Então, a 16, a letra E. 17. O resistor de 100 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 20 microampere. A ddP entre os terminais do resistor em volts é igual a. Então, eu quero saber a ddP. Eu tenho aqui a resistência que é 100, passando microampere para ampere, dá 0,02. Resposta 2 volts. Letra A. 18. Durante a aula de física, o professor pede a seus alunos que calculem o gasto mensal de energia elétrica que a escola gasta com 25 lâmpadas fluorescentes de 40 watts cada, instaladas em uma sala. Para isso, o professor pede para os alunos considerarem o uso diário de 5 horas durante 20 dias no mês. Se o preço de kWh custa 40 centavos em média, o valor encontrado em reais será de... Então, aqui bem simples, né? Então, nós temos a energia, vai ser a potência das lâmpadas, multiplicado pelo número de lâmpadas, vezes o total de dias. Então, nós temos 40, que é a potência de cada uma, vezes 25, vezes 5 horas, vezes os 20 dias. Isso vai dar 100 kWh, multiplicando por 0,40 reais, aí dá 40 reais, letra D. 19. Uma família resolve substituir o chuveiro atual por uma ducha moderna com potência elétrica variável que pode atingir até 7,5 mil watts. Ele sabe que o chuveiro atual está ligado a um circuito exclusivo alimentado por uma tensão de 220 volts e protegido por um disjuntor de 20 A, com uma fiação que suporta com segurança até 50 A. Pode-se afirmar que essa substituição pode ser feita. Aí nós vamos ter que calcular, né? O disjuntor era de 20 amperes. Então, para uma potência de 7.500 e uma diferença potencial aí de 200 volts, nós vamos precisar aí de um disjuntor de no mínimo 34,1 amperes. Então a resposta é a letra D, né? Pode se trocar, mas vai ter que trocar o disjuntor para um de 35 amperes, senão não vai funcionar, ele vai desarmar. Os chuveiros elétricos de 3 temperaturas são muito utilizados no Brasil. Para instalarmos um chuveiro é necessário escolher a potência do chuveiro e a tensão que iremos utilizar na nossa instalação elétrica. Dessa forma, se instalarmos um chuveiro de 4.500 watts, utilizando a tensão de 220 volts, nós podemos utilizar um disjuntor que aguenta a passagem de 21 A. Se quisermos ligar outro chuveiro de potência de 4.500 watts em uma rede de tensão de 110 volts, qual deverá ser o disjuntor escolhido? Então, de novo, aqui nós temos a potência 4.500, a tensão 110 volts. Vamos precisar aí de um disjuntor de intensidade de corrente de 40,9 amperes. Então a resposta aqui só pode ser a letra C, né? Porque se for um de 40 já vai ter problema. Então precisa ser no mínimo aí de 45 entre as escolhas da questão. Beleza? Assim a gente termina este capítulo.